Deuteronômio capítulo 1, versículo 20. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus vos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e as cidades que devemos ir. E isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiaram a terra, e vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, o vosso Deus. Hoje eu gostaria de falar para os irmãos sobre essa escolha, a escolha dos israelitas quando eles chegaram ali, na região montanhosa dos amorreus. Nós sabemos que Deus tirou eles do Egito, atravessou o Mar Vermelho, depois levou eles pelo deserto até o Monte Sinai. Ali eles receberam a lei, e depois de um tempo eles foram caminhando até chegar bem próximo de Canaã, próximo mesmo, nas regiões montanhosas dos amorreus. Então ali, naquele momento, era a hora da decisão, a ponto de, no versículo 21, Moisés olhar para eles e dizer: olha, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Essa foi a primeira palavra. Então Moisés, ele olha e diz: olha, aí está a terra, tudo que nós temos que fazer é ir e possuir, tomar a terra que Deus nos deu. É sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos, porque houve uma propaganda, e uma propaganda financiada pela própria nação israelita, pelos próprios israelitas, pela vontade dos israelitas. Houve uma campanha publicitária do contra, e essa campanha publicitária do contra é que levou os israelitas a padecer no deserto, porque eles escolheram, e que nós podemos chamar da melhor campanha publicitária, ou seja, eles escolheram ouvir uma versão, um lado, e esse lado não era o de Deus. Mas não é diferente na nossa vida. Por isso essa mensagem ela é tão importante, porque as pessoas, elas ouvem o que elas querem ouvir. Nós escolhemos aquilo que nós queremos ouvir, guardar no nosso coração. Nós podemos até depois culpar. Os israelitas podiam culpar os espias. Nós aqui, a grosso modo, vamos culpar os espias. Não culpem os espias, eles só fizeram propaganda. O que entrou no coração deles foi o que eles permitiram que entrassem em seus corações. Então, irmãos, veja só, nós temos um provérbio chinês. Olha, 500 anos atrás, o Martinho Lutero já tinha usado esse provérbio, de tão antigo que é, mas diz que você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, e não pode mesmo. Vira e mexe, você está aqui dentro da igreja, vai aparecer uma pomba aqui, né? Você está de fora, aparece uma pomba. Você não pode impedir que ela voe sobre sua cabeça. Não dá. O que a gente pode impedir? Bom, eu posso impedir que essa pombinha, esse passarinho, venha e senta aqui em cima da minha cabeça, correto? E ainda bote um ovo aqui na minha cabeça, é o fim da picada. Olha, como assim, né? Vai vir na minha cabeça, vai ficar aqui, fazer um ninho, pois é.
Muitas pessoas fazem isso com palavras. Nós não podemos impedir que essa enxurrada de informações de outras pessoas, de igreja, dos nossos irmãos em Cristo, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, a gente não pode impedir que essas informações, elas venham. Olha, dá graças a Deus, porque se você está escutando é porque você tem o quê? Você tem ouvido, você pode ouvir. E mesmo uma pessoa hoje que não pode ouvir, dependendo da língua de sinais, a pessoa ainda entende. Ou seja, você não pode impedir que as pessoas falem, porque elas têm boca, elas vão falar, você tem ouvido, você vai ouvir, mas você vai escolher, você vai decidir se aquilo que foi dito vai entrar ou não vai entrar dentro do seu coração. Aí é você que decide, aí é você que escolhe. E é isso que aconteceu, irmãos, com os israelitas. Olha, nós precisamos de uma outra opinião quando Deus já disse, quando Deus já falou. Repare nesse momento de Israel, porque eles estão na biqueira de Canaã. Moisés diz: vamos entrar. Deus prometeu que ia nos dar. Deus vai tirar aquele povo e vai nos colocar lá dentro. Aí vem aquela pergunta: ei, pastor, mas pode isso? Deus expulsar aquelas nações e colocar os israelitas? Pode, a terra é dele. E naquele pedaço de chão, Deus decidiu que o pecado dos amorreus, dos cananeus, subiu até os céus, estava no último limite. Deus ainda acrescentou 400 anos, desde a decisão de destruir aqueles povos. Deus deu 430 anos para aquelas nações se arrependerem e não se arrependerem. E aí Deus prometeu: vou colocar vocês lá dentro. Deus pode fazer isso porque a terra é dele. E outra coisa, Deus não fez isso apenas com os cananeus. Os próprios israelitas experimentaram 2 vezes que, se não respeitar, se não cumprir a vontade do Senhor, se não fizer por onde, eles vão ser expulsos daquela terra. E já foram expulsos 2 vezes, pelos babilônios, e depois lá no tempo dos romanos, e somente agora em 1948 eles voltaram. Então não vale só para os cananeus, vale para os israelitas também. Então naquele momento de entrar, houve o quê? Houve uma ligeira hesitação. Como assim? Moisés diz: entra, e eles param. Será que é do jeito que Deus disse? Será que é do jeito que Deus falou? Não deveriam eles estar satisfeitos com o que Deus já tinha dito? Que aquela terra é terra que mana leite e mel, aquela terra é de trigo, é de cevada, é de videiras, aquela terra é de ribeiros de água. Então Deus já tinha dito. A segunda geração acreditou nisso, conforme a gente lê no capítulo 8 de Deuteronômio. Mas aí está a primeira geração. Será que não é suficiente o que Deus diz? Eu preciso ir lá e cavar para ver? Eu preciso ir lá e pisar para saber que Deus disse a verdade? Não, eu não preciso. Mas os israelitas, eles precisavam, porque eles eram incrédulos a respeito do que Deus disse. Então não foi suficiente a palavra de Deus, precisou de espias. E toda vez que você precisa de uma confirmação humana para a palavra de Deus, você não passa de um israelita no deserto. Se Deus falou na sua palavra, você não precisa ver, você não precisa ir conferir, não precisa, porque a fé, ela está ali para isso. A fé é o quê? É a confirmação das coisas que não se vê. Eles já deviam pensar: olha, é do jeito que Deus disse. E tem mais uma outra coisa, nós vamos entrar e nós vamos possuir, e ninguém vai nos impedir, porque Deus é conosco. Deus nos deu por herança. Ele diz que é herança, então não tem como não ser da gente. Então Deus permitiu. Veja o que Moisés ele diz aqui no versículo 23, que aquela ideia de mandar espias pareceu bem, isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Moisés, ele permitiu, mas Deus permitiu. Deus permite, porque na verdade é um teste.
teste. A cada passo que nós damos na nossa vida espiritual, nós somos testados. Você vai ser testado todo dia. Então eles estão ali, vem aquela hesitação, é ou não é? Deus espera que seja. Deus espera que você creia e vá e pegue aquilo que Ele te deu. Aí a pessoa fala, calma lá, eu preciso saber como é que é antes. Vamos mandar espias e conforme eles falarem a gente faz ou não faz. Veja só, Deus permite. Você quer uma segunda opinião daquilo que eu disse? Então está tudo bem, né? Deus permite. Muitas coisas que Deus permite acaba não dando certo. Por quê? Porque a vontade de Deus já está decidida. Quando você anda nessa linha bamba da permissão de Deus, o risco de você cair, o risco de você quebrar a cara, o risco de você se dar mal é quase 100%. Quando você sai da direção e entra na permissão de Deus. E Deus permitiu que eles fossem, espiassem, trouxessem as notícias. E aí, irmãos, chegaram as notícias, no versículo 25, né? Tomaram o fruto da terra nas mãos, nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, olha, a terra é boa, que o Senhor nos dá, o Senhor, o nosso Deus. Então quero lembrar o seguinte, as opiniões vão divergir, dois grupos vão se formar, o grupo que vai dizer, vamos porque Deus nos deu, e o grupo que vai dizer, não vamos porque nós não podemos enfrentar os gigantes que estão lá dentro. As cidades são muito fortes, os muros são muito altos, então vai ter duas propagandas, a propaganda a favor de Deus e a propaganda contra a palavra de Deus. Até a gente dividiu assim, né? O primeiro grupo vai dar a versão que é positiva, e depois negativa, depois altamente negativa. Por quê? Porque eles veem tudo menos Deus. A incredulidade faz isso. A incredulidade fica vendo o que o homem vai falar, o que o homem vai fazer, se fica pensando em todos os entraves. A incredulidade faz isso. Primeiro coloca a dificuldade, aí se sobrar um espaço, coloca Deus. É o contrário do segundo grupo, que era pequenininho, só 2 pessoas, mas com uma mensagem altamente positiva, dizendo, nós vamos vencer. Eles contam apenas com Deus, não contam com mais nada a não ser Deus. Dê uma olhadinha, né? A gente tem aqui a opinião dos espias, e essa divisão é boa, né? Pode passar, meu filho, né? O primeiro grupo, eles começam bem. A gente viu aqui no livro de Deuteronômio capítulo 1, mas lá no livro de Números capítulo 13, fica claro. Você vê no versículo 27, no versículo 28, no versículo 29, o que você vê? Você vê que eles começam bem, aí eles dão um passo para trás, falam um porém, e aí então eles decidem que a coisa é a pior coisa do mundo. Ou seja, positivo, negativo, altamente negativo. Olha lá, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Olha, Deus disse a verdade. Eles poderiam dizer assim, não poderiam? Mas eles não disseram. Eles fomos lá. E é verdade, mana, leite e mel. Eles não colocam o nome de Deus. Eles omitem Deus. Porque a propaganda vai ser feita de forma as pessoas não acreditarem. E ainda fala, olha, esse aqui é o seu fruto. Porque 2 homens carregaram aquele cacho de uva, lá do Vale de Escol, até chegar naquela região montanhosa, onde eles estavam parados. É bem provável que Josué e Caleb foram os que mais carregaram aquele cacho de uva enorme que eles trouxeram. Então está aqui, olha, é isso mesmo, né? Manda leite e mel, está aqui um cacho de uva enorme. Aí você vê, meus irmãos, o negativo. O negativo começa assim, porém, mas... Sabe quando alguém vai falar de uma pessoa, fala assim, não, fulana, é muito bonitinho sim, muito legal, mas, né? Aquele mais é para destruir tudo que foi falado antes. Então a terra é boa, manda leite e mel, aqui está o seu fruto, mas, né? Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus na montanha,
os cananeus habitam junto do mar. Algo assim, negativo. Desfizeram aquela beleza de princípio, e aí para piorar a situação, quando Josué e Caleb dão uma faladinha, eles interrompem Josué e Caleb e dizem assim, eles difamam: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja a continuação do versículo, essa palavra aqui: e infamaram a terra que tinham espiado. Eles infamaram. Essa palavra infamar quer dizer o quê? Difamar mesmo, falar mal, tirar a glória, maldizer. Eles acabaram com a terra de Canaã. Esse é o primeiro relatório. Irmãos, acredite, esses 10 espias eram mestres na campanha publicitária do contra, porque elogiaram de princípio, né? Aí vem a arte da manipulação, que começa sempre com a palavra porém. Essa palavra porém dá o tom do desânimo, já começa a quebrar o coração, como se dissesse assim: olha, de que adianta a terra ser tão rica, tão fértil, se lá tem um povo poderoso, suas cidades são fortificadas, além de ter gigantes? De que adianta ter esse cacho de uva tão grande? Quem guarda ele é um gigante, né? Então não adianta nada para nós. É assim, é a manipulação. Eles não contentam de dar uma informação, eles formam opinião, é diferente. A gente sabe como é isso. Não é apenas, a gente foi lá, a terra assim, assado, o povo que mora ali assim, assim. Não foi só isso que aconteceu. Eles infamaram a terra. Eles disseram: nós não podemos vencê-los, não dá para nós. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles e vice-versa. Estamos acabados, destruídos, nem vamos nos atrever a ir lá, jamais. Então, irmãos, eles formam a concepção sobre a situação, a ponto de infamar a terra, e vejam como eles são astutos. Não podia ser mais astutos. Um trabalho programado, porque eles começaram. Se o irmão voltar à tela, você vai ver o seguinte: quando eles vão falar do negativo, e eles começam a falar da terra, do povo, aí eles vão falar quais são os obstáculos. E qual é o primeiro obstáculo que eles mencionam? Os amalequitas. Por que os amalequitas? Porque assim que Israel colocou o pé no deserto, quem veio lutar contra Israel? Os amalequitas, que só foram vencidos por um ato milagroso de Deus. Que Moisés ficava lá na montanha com as duas mãos erguidas lá, com Ur e Araão segurando as suas mãos para cima, porque quando as mãos de Moisés abaixavam, o que acontecia? Os amalequitas venciam. E eles começaram pelos amalequitas. Sabe os amalequitas? É os primeiros. Eles vão ter que enfrentar eles de novo. E lembra como é que foi? É assim. É a campanha publicitária do contra. Coisa de Satanás mesmo, coisa do diabo. Mas tudo bem, irmãos. Aí veio o segundo relatório. O relatório do segundo grupo. E aqui no capítulo 13 do livro de Números, eles falaram apenas uma vez. No capítulo 14, 3 versículos são separados para a declaração deles. Mas, primeiro, eles animaram. Quando eles escutam aquela difamação, aquela voz do contra, então Caleb fez calar o povo perante Moisés, aí no versículo 30, e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha, vamos subir, certamente subiremos, quer dizer, olha, demorou. Vamos lá, aquela terra está nos esperando, aqueles cachos de uvas estão lá para a gente pegar e ficar ali mesmo, naquele vale. Então calou todos com a voz deles, disse: vamos possuir a terra em herança. Veja como eles chamam Canaã de herança, porque era a palavra que Deus usava para definir Canaã para o israelita, uma herança. Irmãos, uma herança é uma coisa que você não perde, que é seu por direito, você não precisa pagar nada. E aí então eles chamam isso de herança, como Deus chama de herança, e sem contar o testemunho de fé no capítulo 14, versículo 7 em diante. A terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra.
e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, não os temais. Com quem que eles contavam? Eles contavam com Deus. Esse é o relatório. É o relatório da fé, é o relatório da coragem, é o relatório de quem ama Deus, é o relatório de quem crê nas promessas de Deus. Essa é a palavra que vem dos céus. Mas na verdade eles só falaram aquilo que Deus tinha dito. Eles só repetem o que Deus falou. E quem os israelitas escolheram ouvir? Olha aí, irmãos, quando você sai do capítulo 13, desses dois relatórios, aí no livro de Números, você saindo do capítulo 13, imediatamente você tem no capítulo 14, não uma resposta, mas uma reação. A reação dos israelitas. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou toda aquela noite. Eles ficaram chorando a noite inteira. Eles ouviram dois relatórios, e eles escolheram um relatório. Eles escolheram o relatório dos 10, e a partir de então, ouvindo aquele relatório negativo, difamatório, a palavra de Deus diz no versículo 1 do capítulo 14, que primeiro eles choraram em voz alta e passaram a noite toda chorando, ou seja, escolheram ouvir homens sem fé, homens covardes, pessoas difamadoras, porque esse primeiro grupo conseguiu cravar no corações de todo o povo israelita, cravou no coração deles o que? Essa palavra de desânimo, e cravou mesmo. Então, pelo choro, pelas atitudes, a única coisa que eles acreditavam é no que o homem disse. Tudo que Deus tinha dito, tudo que Deus já tinha feito, não tinha valor nenhum. Isso acontece. Isso acontece dentro da igreja. Quando as pessoas preferem os difamadores. Os irmãos da igreja, eles preferem ficar com difamadores. Pessoas, podia chamar até de negativa, né? Eu tenho essa experiência do negativo, já contei para vocês, né? Da irmã, da mãe da Renate, aqui, né? Eu fui lá fazer a extrema-unção dela lá no hospital, porque o médico disse que morreu, né? Então fui lá, né? Eu e ela lá, e ela estava morta mesmo. Olhava para ela, né? Vai morrer. E uma coisa engraçada naquele momento é que eu comecei a orar e segurando a mão dela, orando, pedindo que Deus, né, Senhor, né, obrigado pela vida dela em todo esse tempo, aquelas coisas que o pastor fala. Daqui a pouco ela deu um apertão na minha mão, levou um susto, né? Ela apertou, abriu os dois olhos bem regalados, né? E disse assim: você está muito negativo. Como se dissesse, está querendo me matar antes da hora. Mas ela durou mais um tempo ainda. Ela saiu de lá do hospital e ainda durou um tempo, né? Mas ela não estava boa. É que o médico disse que ela estava, né, ponto de falecer. Disse: você está muito negativo. E foi uma experiência ruim ali, porque naquela semana algumas pessoas morreram. Eu estava visitando 4 pessoas, morreram 3, né? Eu estava orando para as pessoas e a pessoa estava morrendo. A coisa estava meio... Aí naquele tempinho a irmã Maria ficou doente, a irmã Maria, algum problema lá. Aí alguém disse: o pastor Gilberto está chegando para orar para a senhora. Aí que ela ficou nervosa. Brincadeira, né, irmã Maria? É brincadeira, né? É brincadeira, mas a gente estava rindo esses tempos atrás aí, né? Mas às vezes na igreja nós preferimos os difamadores, nós preferimos os negativos, nós preferimos aquelas pessoas que destroem o que Deus tem no nosso coração, que não constrói nada, que destrói tudo. Então esses 10 representam bem isso. Qual que foi o resultado da escolha? Veja só,
Tem, meus irmãos, uma linha, né, que eles seguiram no capítulo 14, no capítulo aqui de Números, que ensina o seguinte: primeiro, eles murmuraram contra Moisés. Você pode ver isso no versículo 2 do capítulo 14. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra, ou seja, eles passaram a reclamar. Já eram reclamões, agora encontraram quem desse motivo para eles reclamar. Já somos reclamões. Agora, se a gente encontrar quem apoia a nossa reclamação, ou insufla mais ainda a reclamação, aí piora. E eles encontraram nos 10 espias mais uma forma de reclamar. Agora, estão dizendo: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, para que ir lá e lutar e morrer? Eles nem foram. No versículo 3, é uma coisa muito triste, porque eles fazem o seguinte: eles criticam o modo operante de Deus. E aqui, irmãos, no livro de Números, no capítulo 14, não está escrito. Se você volta lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, veja que eles tomam uma atitude tão horrível, que a gente fica a pensar, né, o efeito de uma campanha publicitária do contra. Olha só, então capítulo 1, vamos lá, em versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: Deus nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. É para isso que você quer ouvir algumas pessoas, para você odiar a Deus, ou achar que Deus te odeia? Olha só, primeiro eles murmuraram, segundo, eles duvidaram do amor de quem? Do amor de Deus. Olha, quando nós escutamos esses reclamões, esses difamadores, você passa mesmo a achar que Deus te odeia, porque você passa a não entender o jeito que Deus opera, o jeito que Deus faz as coisas acontecerem, como aquele ensino de Paulo: tudo coopera para o bem. Então você não vai entender que tudo coopera para o bem. Você vai pensar: o mundo está caindo na minha cabeça, Deus me odeia, só pode ser, só vai dar, eu joguei pedra na cruz. Não, né? Repare, Satanás quer que você pense que Deus te odeia, para você tomar essa outra atitude. Houve uma crítica direta a Deus aí. Eles estão culpando Deus da forma que Deus os conduziu, da forma que Deus está operando na vida deles. Eles não aceitaram. Eu não aceito isso que Deus fez, não aceito. E aí, por fim, meus irmãos, decidiram constituir um novo líder e voltar para o Egito. Lá no versículo 4: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esse foi o primeiro resultado, ou seja, causou uma incredulidade rebelde em seus corações. O que essa palavra, essa propaganda negativa fez no coração deles, essa propaganda difamatória fez no coração deles, foi isso: foi destruir a comunhão que eles tinham com Deus, começando da liderança até o próprio Deus. Mas não foi só isso. O resultado da escolha foi desastroso, porque trouxe a ira de Deus sobre os incrédulos, imediata sobre os 10 espias. Deus matou os 10 espias de uma praga naquele dia mesmo, no dia seguinte. Difamadores, Deus já deu um treco neles lá e morreram naquele deserto. Mas Deus fez ali uma outra promessa, né? Ele disse, olha, versículo 22: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Essa foi uma consequência dura. Vão morrer tudo vai morrer nesse deserto. De 20 anos para cima, Deus decidiu: quem tem 20 anos para cima, essa geração incrédula, vai morrer nesse deserto.
Os cadáveres vão cair aí e vão ficar sepultados nessa areia. Tem 2 milhões de israelitas sepultados naquele deserto. 2 milhões. E caíram mortos pela incredulidade, porque escolheram ouvir difamadores, homens sem Deus, covardes. Mas aí surge uma pergunta, irmãos: se fôssemos nós, não faríamos exatamente como os israelitas? Porque alguém podia perguntar: Deus não foi duro demais com os israelitas, pastor? Por quê? Porque o senhor pense bem, né? Que crime que eles cometeram? De repente são enviados 12 homens para ir até a terra prometida e trazer o relatório. Moisés disse que a terra é boa, que Deus disse que a terra é boa, mas o Moisés nunca pisou naquela terra. Moisés nunca viu aquela terra. Moisés só conseguiu ver aquela terra porque antes de morrer Deus levou ele lá no cume do Monte Nebo e mostrou toda a terra prometida para ele. Mas isso 40 anos depois desse acontecimento. Então Moisés não viu. Nós vamos acreditar em Moisés ou nós vamos acreditar nos espias que foram, que viram, que trouxeram esse cacho? E aí? Que culpa que nós temos se a maioria, a esmagadora maioria, se 10 de 12, se eles chegaram e disseram exatamente isso, que não valia a pena, que era perigoso para nós, para nossas crianças, que não tínhamos condições de vencê-los, a gente ia acreditar em quem? Em 2 ou em 10? Em quem nós vamos acreditar? Aí, irmãos, é diferente para a gente? Se a maioria começa a reclamar, se a maioria começa realmente a desacreditar das coisas que Deus faz, uma pequena minoria tem que tomar uma decisão, não é verdade? Se nós estamos aqui com um relatório de 10 contra 2, a nossa igreja, mas sabendo que os 2 são espirituais, homens de oração que amam a Deus, e tem 10 que não tem um compromisso com Deus, mas tem uma palavra boa, sabe falar, sabe como convencer, trabalha o emocional de uma forma tremenda. Se fôssemos nós, provavelmente nós estaríamos na mesma situação dos israelitas, porque é fácil condená-los, é fácil, mas difícil é viver aquele momento. Houve uma difamação, eles acreditaram na difamação, mas aí vem uma outra pergunta, né? Nós estamos cheios de perguntas. Será que os israelitas, eles foram enganados? Ou não? Porque então nós estamos culpando quem? Nós estamos culpando os 10. Os 10 fizeram a cabeça de 2 milhões, mas eles não têm culpa então? Foi o relato dos 10 espias que desanimou o povo? Sim e não. O relato é importante para destruir muita coisa, mas nós só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Não esqueça disso. Às vezes você quer que alguém fale mal de uma pessoa que vive com você, que é seu irmão em Jesus Cristo, que é sua esposa, que é seu marido, que é seu filho, que é seu pai, que é sua mãe. Você quer que alguém venha falar mal? Você quer que alguém venha difamar para você ter o que falar? Porque lá no fundo você já acredita que aquela pessoa não presta mesmo. Você já está predisposto a tomar aquela decisão. Se fosse só pelo relatório dos 10 espias, Deus talvez ele teria perdoado. Ele disse: olha, eu perdoei. Tanto é que ele não matou aquela geração de uma vez só. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Deus nos diz o real motivo, está aqui no capítulo 14, versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste.
Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nelas. Preste atenção na última frase. E eles conhecerão a terra que vós o que? Desprezaste. Eles desprezaram a terra de Deus. Eles são culpados por ter desprezado a terra de Deus. Eles não amavam Canaã. Se realmente eles tivessem amado Canaã, como um pai ama um filho, teria feito o quê? Lutado por Canaã. Mas isso não aconteceu. Eles odiavam a terra de Canaã. Mas talvez a vida no deserto estava boa, né? Levantava de manhã, pegava um pouco de maná, jogava para dentro de casa, não tinha mais nada para fazer no dia todo, né? Aí chegava lá na praça que eles mesmos fizeram, né? No meio do deserto, vamos jogar um gamão, vamos jogar um dominó, né? O dia inteiro. Já fazia um ano que eles estavam naquela vida boa. Deus dá água da rocha, Deus dá maná, de vez em quando a gente dá uma reclamada aqui, faz uma greve, faz um piquete e tal, ele manda umas codornas, a gente come, né? A vida fica boa. Agora ir lá, lutar com o gigante, brigar lá dentro, né? Isso é para quem não tem o que fazer, para quem não tem amor à vida. Irmãos, antes deles tomarem a decisão, Moisés tentou abrir os olhos deles. Isso nós aprendemos lá em Deuteronômio capítulo 1, no versículo 30. Olha lá, capítulo 1, versículo 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegar nesse lugar. Moisés tentou alertar, tentou ativar a memória deles, antes da decisão, antes da escolha, antes do choro, antes que acontecesse a desgraça que aconteceu. Moisés olhou e disse: lembra o que Deus já fez no Egito, lembra que Deus tem guiado vocês como um pai guia o próprio filho, nesse deserto trouxe vocês até este lugar. Tente ativar a memória de vocês, meu povo. É o que Moisés está tentando fazer, ativar a memória deles para dizer: se Deus destruiu o rei dos reinos, que era o Egito, não pode destruir essa nação bagunçada que é Canaã? Se os 12 entraram, ficaram 40 dias e andaram para lá, andaram para cá, ninguém relou a mão neles e eram só 12, porque a gente não pode ir num grupo maior e prevalecer? Era só pensar um pouco, era só meditar um pouco. Na verdade, era só colocar Deus na frente. Então eles são culpados, sim. Eles ouviram uma propaganda enganosa, mas aquela propaganda enganosa só ativou dentro deles aquele espírito de rebeldia, de murmuração, de covardia. Por quê? Porque eles escolheram quem eles iam ouvir. Os 10 espias só deram a opinião deles, péssima opinião, morreram por isso, imediatamente. Mas a escolha era deles, a escolha era deles. Então, irmãos, nós podemos ser como aquela geração do deserto, né? Escolhendo ouvir desgraça, pessoas sem fé, pessoas sem Deus. Tem gente que é movida por propaganda, movida por notícia ruim o tempo todo. Vai no ambiente de trabalho, não vê a hora de ouvir uma desgraça, né? E fica ali todo triste, todo atormentado, pensando: acho que essa fábrica vai fechar. Nem sabe se vai acontecer isso, já vai assim determinado. Escuta uma conversa que vem, sabe lá da onde, vai ser mandado 20, 30, 50 pessoas embora. Ele fala: eu, e nem sabe, né? Ele fica buscando notícia ruim. Ele escolhe escutar essas notícias ruins no ambiente de trabalho dele. Vai dar uma crise medonha, cuidado com o que você escuta, com o que você ouve. Nós temos que selecionar, não podemos deixar essas coisas entrar no nosso coração, não, de jeito nenhum.
pessoa vem falar mal de um irmão da igreja, de uma pessoa para você, do seu vizinho, por que guardar aquilo no coração? Destruir aquela pessoa no seu coração? É o que os israelitas fizeram, eles escolheram ouvir desgraça. Olha, o diabo sempre vai ter uma má notícia sobre alguém, principalmente sobre alguém que você tem um pé atrás contra ela. Ele tem uma notícia boa para te dar, né? Boa daquela que você quer ouvir, ou seja, mal daquela pessoa. Aí a pessoa fica toda triste. O que aconteceu com os israelitas? Choraram a noite inteira. Então, é o que vai acontecer. Nós temos, irmãos, que aprender muito com Davi, né, nesse sentido, porque nós temos o exemplo dele. De bom grado, né, de bom grado, a gente escuta infamar a igreja, os irmãos, pessoas da nossa família, o marido, a esposa, o patrão, o próximo. E qual que é o resultado? Noites e noites chorando. Noites e noites chorando. O marido que foi embora, a esposa que largou, a crise na família que aumentou, a crise na igreja, irmãos que vão embora, jamais vão aparecer. Por quê? Por causa de uma propaganda negativa, destruidora, infamatória, difamatória. É por isso? É porque você escolheu ouvir isso. Vamos desprezar as promessas de Deus? Vamos duvidar do amor de Deus? Vamos reclamar do modo que Deus está operando? Vamos odiar nossa igreja, nossa família, os nossos irmãos? Tudo isso aconteceu com os israelitas num só dia. Mas eles escolheram, como nós escolhemos. Irmãos, devemos ser homens de escolha, de escolher. Olha, quero ouvir quem? Vá ouvir pessoas que têm um espírito brando, de oração, de comunhão com Deus, que ama a Deus, que tem coragem. É esse tipo de pessoa que você deve se aproximar e ouvir. Não seja aquele imã que só atrai coisa ruim, não. Não, pega um imã que só atrai espinho, né? Só aquelas pontas de ferro. Não. Você sabe quem é espiritual. Você sabe. E corte. Talvez se tivesse uma pessoa, pastor, você não diga isso da terra que Deus disse que manda leite e mel. É mentira desses, do povo, não dos outros dois espíritos, do povo. Se levantar e dizer, olha, não vai precisar Deus matar vocês, não, nós mesmos vamos matar, seus mentirosos, né? Pronto, teria resolvido a situação. Põe para correr, chama a atenção de quem difama, de quem fala mal, de quem destrói. Então nós precisamos nos cercar de conselheiros espirituais, pessoas que leem a Bíblia, amam, que oram a Deus. Essas pessoas vão te ajudar em momentos de crise. São essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida. E fuja de difamadores. Fuja dessas pessoas que só trazem más notícias, como esses 10 espias, porque senão você vai ser amaldiçoado. Aí eu pego o exemplo de Davi, como eu estava dizendo. Qual é o exemplo de Davi? Ele passou por isso, por difamação, de ter que escolher a quem ouvir. Quando ele foi lutar com Golias, o irmão dele deu uns conselhos. Menino rebelde, bem conheço a sua soberba, né? Você acha mesmo que você vai poder lá lutar com aquele gigante, seu intrometido, né? Acabando com ele por dentro. O próprio rei Saul, não, você não pode lutar com esse gigante, porque você é um menino muito novo e ele é um guerreiro experiente, né? Se ele fosse dar ouvidos para a conversa errada e negativa, ele não teria se tornado o herói de Israel. Não teria. E outra coisa, mesmo com Saul perseguindo ele por quase 10 anos, o Abissai, que era o irmão de Joabe, terrível também, incentivando por 2 vezes o Davi, olha, o Deus colocou o rei aí na tua mão para você matar ele, dá uma facada nele, né? E Davi olhou e disse, como é que eu posso fazer uma coisa dessa contra o ungido de Deus? Que conselho errado é esse? Então você tem que aprender às vezes a ser como Davi, a peneirar. Eu não posso aceitar isso aí. Pessoas que
andam junto, que fazem tantas coisas junto, famílias unidas, são destruídas por conversa, por fofoca. Agora vamos para um conselho pessoal, né? Não deixar que a mídia catastrófica domine você. Estava vendo um relatório de uma experiência que foi feita com 3 grupos de pessoas sobre notícias. Então formou 3 tipos de notícia para 3 grupos de pessoas. Um grupo recebeu só notícia ruim, de guerra, de fome, de problemas, sabe? Só coisa terrível, que passa todo dia na televisão. Falando mal disso, falando mal daquilo, da situação, coisa e tal. Receberam por um tempo só essas notícias. Era uma experiência, foi uma experiência real. O segundo grupo só recebeu notícia boa. Fulano ganhou na loteria, o outro deu certo, viveu ali num lugar que parecia um paraíso e coisa e tal. Recebendo aquelas notícias, boas notícias. E o terceiro grupo recebendo notícia corriqueira, que não tinha nada a ver, sabe? Mas, né? Um com má notícia, uma com boa notícia, outro que não tinha nada a ver. Durante esse período, qual grupo você acha que viveu atormentado? Qual grupo? O que estava ligado nas notícias ruins. Agora, isso foi uma experiência verídica, mas eles serviram de cobaias. Fazer o quê? Eles entraram nisso. Mas nós fazemos isso todos os dias. Por isso, o meu conselho, irmãos, cuidado com o que você escuta, porque isso pode destruir aquela alegria que você tem de viver, aquela alegria de, sabe, aquele prazer. Olha, se você for mandado embora do seu trabalho, se acontecer uma coisa ruim, Deus tem uma coisa melhor para te dar. Não é você que cuida de você, é Deus que cuida de você. É a mão de Deus que está te guiando, não é você que está te guiando. Então você tem que entender isso, que Deus, Ele está na frente, como Josué e Caleb disse, Deus é conosco. Não tem jeito de a gente não entrar lá, porque Deus é conosco. E eles entraram. 40 anos depois, estava lá o Caleb falando com Josué: Josué, eu tenho que ir lá pegar lá aquelas montanhas que Deus prometeu para mim, né? Você está muito velho, Caleb. Não estou velho, não. Você tem 85 anos, Caleb. Não, né? Eu estou como se fosse um rapazinho aí, né? Ele foi e ele pegou, porque não tinha notícia ruim com ele, não. E Deus quer pessoas assim. A igreja precisa de pessoas assim. São essas igrejas, irmãos, que crescem, que abrem novos trabalhos, que têm coragem mesmo de trabalhar para Deus. São essas igrejas.